Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês o propósito desses vídeos. O que eu tenho passado, eu tenho estudado, eu tenho procurado informações sobre, eu tenho visto pouco falar sobre o assunto, né? Eu tenho visto que poucas mulheres se expõem, poucas mulheres falam, existe uma vergonha, né? Em meio a tudo isso, em meio aos sentimentos, existe um lugar de frustração. E a minha ideia com esses vídeos é primeiro para que me fortaleça, depois para que outras mulheres sejam alcançadas, porque esse assunto ele é muito mais comum do que o que a gente imagina, né? Ele está muito mais próximo de nós do que o que a gente pensa, e eu tenho descoberto isso todos os dias, a cada descoberta, a cada caminhada. Então, voltando para o último vídeo, nós falamos sobre a primeira ultrassom, que foi feita com 9 semanas, e caminhando, vocês sabem que a gravidez é dividida em 3 trimestres, né? E dentro dos 3 trimestres nós temos alguns exames, alguns acompanhamentos que são importantes dentro do ciclo. E tem uma ultrassom que é feita com 11 a 12 semanas, que é a morfológica do primeiro trimestre. E nós seguimos, porque já estávamos com 12 semanas, nós seguimos para essa primeira ultrassom. E aqui eu começo a compartilhar com vocês um pouco de tudo que a gente tem vivido. Acho que toda mulher, quando vai fazer essas ultrassons, né, a gravidez é uma caixinha de surpresa. E quando a gente vai ao encontro desses médicos para fazer exames, para acompanhar, gera um turbilhão dentro de nós. E nesse dia em especial, foi dia 18 de setembro de 2019, nós estávamos em Salvador e nós íamos para a nossa primeira ultrassom. Dentro dessa primeira ultrassom, antes de entrar na sala, eu senti uma angústia muito grande. Diferente do que eu senti com o Benjamin, que eu fui com um sentimento de alegria, uma sensação de prazer. Eu fui diferente nessa ultrassom. Perdemos o caminho, erramos o caminho, vários contratempos para a gente chegar, mas enfim chegamos. Fomos em uma médica que é referência dentro desse exame, que é a morfológica do primeiro trimestre. E quando nós chegamos na médica, entramos, fomos chamados. E aí recebemos referência dessa médica, que ela é muito boa tecnicamente falando nessa ultrassom de primeiro trimestre. E nós fomos, essa ultrassom é onde se mede a nuca, é onde se vê o osso nasal, né? E nós fomos fazer essa ultrassom porque é de rotina. Quando chegamos lá, eu me recordo, que eu estava angustiada quando eu entrei na sala. Não me pergunte por quê, mas eu entrei angustiada nessa sala. E aí eu sentei na maca e a médica deu bom dia e começou a fazer o exame. Só que ali ela demorava muito de fazer o exame e comecei a gerar uma angústia muito grande. E eu me lembro que ela falou assim, as medidas não estão batendo. Quando ela falou que as medidas não estão batendo, ela falou, mas isso pode acontecer. E aí ela continuou mexendo, mexia para lá, mexia para cá. E aí acabou o ultrassom, no final ela levantou e foi para trás de mim assim. E eu me lembro dela ter dito assim, sinto muito, mãe, as medidas não estão batendo, procure seu médico. E sabe, a sensação que eu tive naquele momento foi como se o chão ele tivesse sumido de mim. E eu procurei o chão para descer da maca e eu não achei o chão. E eu achei algo vazio, como se eu estivesse entrando em um buraco naquele momento. E eu saí meio que desesperada daquele lugar, tomada de um sentimento muito ruim, porque é tudo que você menos espera é uma notícia ruim nessa hora. Né? Existe um sonho atrás de toda a maternidade, existe um desejo de uma mãe, né? E quando você recebe uma notícia ruim, falta chão. E eu nunca tinha vivenciado isso em toda a minha história de faltar o chão. Eu já escutei muito esse ditado, mas eu senti na prática esse ditado em mim.
E nós saímos de lá meio que desesperados, né? Pablo tentando me acalmar, tentando trazer um consolo, mas naquela hora não tinha consolo, tinha uma notícia muito ruim. E ela disse assim, ligue para o seu médico. E foi a nossa opção, foi ligar para o nosso médico. A minha primeira opção foi retornar para o médico que foi o médico que fez o parto de Benjamin. E assim eu segui, deu tudo certo, aconteceu tudo bem, eu segui com o mesmo médico. E nesse momento a gente ligava para o médico dentro do carro ainda. E Pablo falou com ele, porque eu já não tinha mais estado para falar nada, eu só fazia chorava muito. E Pablo ligou para ele e ele falou assim, todos os diagnósticos que a médica deu, ele falou assim para Pablo, pai, síndrome de Down, sem cuidado, sem tato, era tudo que eu menos precisava naquele momento, era ouvir isso, sabe? E aqui eu digo nada contra uma criança com a síndrome de Down, não é disso que eu estou falando, me entendam, eu estou falando de um sentimento de uma mãe que precisava naquele momento ser acolhida por um profissional e eu não me sentia assim, né? Nós não fomos, além de não ter me sentido, nós não fomos acolhidos. E quando ele falou isso, o Pablo desligou o telefone e nós seguimos. Eu me lembro que eu estava indo ao encontro de minha mãe e eu chorava muito, né? E gerou um vazio muito grande dentro de nós, porque a gente não sabia lidar com isso. Era tudo muito novo para a gente. Era uma notícia muito nova, foi dada de repente, sem cuidado nenhum, né? E assim, por mais que eles lidam com isso, né? Eu acredito que eles falam que dentro de 10 ultrassons, geralmente eles dão uma notícia desse tipo, então para eles isso é muito frequente, mas para quem recebe isso não é frequente, né? Para quem está recebendo essa notícia, à espera de um sonho, né? Um sonho, a gente nunca pensa em coisas ruins, a gente pensa em coisas boas, e aí abre o nosso chão e nós ficamos meio que perdidos.